Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é realizar a correção do exercício proposto de amostragem uniforme de sinais contínuos. Então, considere o sinal analógico x de t, em que t é uma variável do tipo contínuo, pertence ao conjunto dos números reais, igual a 3 vezes o cosseno de 4.000 π vezes t, mais 5 vezes o seno de 12.000 π vezes o tempo, mais 10 vezes o cosseno de 24.000 π vezes o tempo. O exercício consiste em 3 partes. Primeira, qual é a menor frequência de amostragem que pode ser utilizada para obter a reconstrução perfeita do sinal x de t. Essa pergunta, na verdade, ela tem duas respostas válidas, a gente já vai ver. Considere que x de t foi amostrado a uma frequência de amostragem de 10.000 kHz, ou 10 kHz, aliás. Determine o sinal x de n obtido após o processo de amostragem. E vocês vão perceber que essa frequência de amostragem ela é inferior à menor frequência de amostragem que pode ser utilizada para obter reconstrução perfeita do sinal x de t. Portanto, o que a gente vai observar dentro desse exercício é aquele fenômeno de aliasing, ou seja, ocorre uma certa corrupção do sinal pelo processo de amostragem, de maneira que, ao você fazer reconstrução desse sinal, você não consegue mais recuperar o sinal original. E isso consiste exatamente na terceira parte do exercício: determine o sinal y de t obtido após a reconstrução do sinal x de n determinado no item anterior. Então a primeira parte do exercício ela consiste em você determinar a menor frequência de amostragem necessária para você realizar a reconstrução perfeita desse sinal x de t. Existem duas abordagens que podem ser tomadas nessa determinação. Uma vez que esse sinal ele não contém uma componente de frequência zero, ou nível DC, como é utilizado em geral dentro da eletrônica, esse sinal ele pode ser tratado tanto como um sinal do tipo passa-baixa, quanto um sinal do tipo passa-faixa, que é mais comum vocês tratarem dentro de estudo de sistemas de telecomunicações. Antes disso, a gente precisa determinar as frequências de cada componente desse sinal. Então, o primeiro sinal ele seria equivalente a um fator 2π vezes 2000t. A segunda componente ela seria equivalente a 5 vezes o seno de um fator aqui 2π vezes 6.000 vezes t. E a última componente ela tem aqui um fator 10 cosseno 2π vezes 12.000 t. E por que eu fiz isso? Para colocar essas componentes aqui na forma de cosseno ou seno, aqui de 2 vezes π vezes um fator f vezes t, em que f é a frequência do cosseno, ou tanto faz aqui, pode ser o seno também. Então eu identifico dentro desse sinal aqui 3 frequências. Uma frequência de 2.000 Hz, uma frequência de 6.000 Hz e uma frequência aqui de 12.000 Hz. Como eu comentei, essa menor frequência de amostragem necessária ela pode ser determinada de duas maneiras diferentes, que vão resultar em duas frequências diferentes. Primeiro aqui, a gente vai considerar que é um sinal ali, é um passa-baixa.
quando a gente faz essa consideração que o sinal ele é um passo abaixo, o nosso processo de amostragem ele sempre tem que ser capaz de captar uma frequência de 0 Hz. Ou seja, a gente está tratando esse sinal como se ele fosse um sinal em banda base, dentro da ideia de sistemas de telecomunicações. Se ele é um sinal do tipo banda base e a maior frequência desse sinal aqui, se pegar o máximo entre 2.000, 6.000 e 12.000, a maior frequência ela é de 12.000, a minha frequência de Nyquist, ou a frequência de amostragem, ela precisa ser maior do que 2 vezes a maior frequência desse sinal, ou seja, 2 vezes 12.000, que é 24.000 amostras por segundo, ou comumente utilizado também 24 kHz de taxa de amostragem, caso a gente considere que esse sinal é um sinal do tipo passa baixo. A outra possível abordagem seria considerar que esse sinal é um sinal do tipo passa-faixa. Por exemplo, isso aqui poderia ser um sinal modulado em amplitude, por exemplo, passado por um modulador AM, que ele tem uma largura de banda, uma frequência de portadora qualquer aqui, e na verdade a largura de banda ela está ao redor dessa frequência da portadora e não necessariamente ao redor do 0 Hz. Se a gente considerar que esse sinal ele é um sinal do tipo passa-faixa, deixa eu só fazer aqui uma consideração em que 12.000 é a maior frequência do sinal. Se a gente considerar que esse sinal, na verdade, ele é um passa-banda, a frequência de amostragem mínima ou a frequência de Nyquist ela precisa ser 2 vezes a largura de banda do sinal. O sinal ele tem conteúdo espectral na sua frequência mais baixa em 2.000 Hz e a frequência mais alta no qual esse sinal contém ainda alguma potência ela é de 12.000 Hz. Então isso aqui vai ser igual a 2 vezes 12.000 menos 2.000, de onde a gente tira o valor de 20.000 amostras por segundo ou 20 kHz. Ambas as respostas estão corretas, desde que você faça essas considerações. Estou considerando o sinal como um passa-baixa, estou considerando o sinal como um passa-faixa. Em telecomunicações é bastante comum vocês considerarem o sinal como um passa-faixa e não como um passa-baixa. Entretanto, na maior parte das aplicações de eletrônica, a gente acaba considerando o sinal como um passa-baixa. A segunda parte do exercício ela pede para você determinar o sinal amostrado, dado que ele foi amostrado a uma taxa de amostragem de 10 kHz. Note que as frequências de amostragens encontradas aqui, tanto faz se a gente considerar o sinal como um passa-baixa ou como um passa-faixa, elas são pelo menos 2 vezes maiores. Então há uma diferença bastante grande entre a frequência mínima necessária para você realizar este processo de reconstrução do sinal sem ocorrerem perdas e a frequência de amostragem utilizada. Então, fora aplicações de compressive sensing, a gente
pode dizer que a probabilidade de ocorrer perda durante o processo de amostragem desse sinal, dado que você está utilizando uma frequência de amostragem metade da frequência de Nyquist, ela é quase certa. Então a primeira parte do exercício ela pede para você definir ou determinar o sinal discreto após o processo de amostragem. E isso é a princípio bastante simples. O sinal discreto obtido após o processo de amostragem, ele é o sinal original tomado nos instantes de amostragem, caso a amostragem ocorra de maneira uniforme. Então, os instantes de amostragem são múltiplos do período de amostragem. De outra forma, aqui você pode dizer que eles são N dividido por Fs também. Portanto, você teria aqui uma componente 3, cosseno de 2π vezes 2000, dividido por 10.000, que é a frequência de amostragem, vezes N, mais 5 seno 2π vezes 6.000, dividido por 10.000 N, e finalmente uma última componente aqui, mais 10 cosseno de 2π vezes 12.000 dividido por 10.000 vezes N. Ou, realizando aqui simplificação de frações, x de N você vai ter aqui uma componente 3 cosseno de 2 vezes π vezes 2.000 por 1.000 daria algo em torno de 1/5 N, mais 5 seno 2π, 6.000 por 10.000 daria algo em torno de 3/5, mais 10 cosseno 2π, 12.000 por 10.000 daria algo em torno de 6/5 N. E a princípio, como determinação do sinal discreto, chegando até esse ponto, essa resposta ela seria suficiente. Então, para prosseguir nesse exercício, precisamos conversar sobre aliasing. Por simplicidade, vamos considerar que o sinal ele é um sinal do tipo passa baixo, embora a discussão ela seja válida para o sinal passa faixa também. Então, qual que seria a maior frequência que a gente observaria dentro desse sinal discreto, caso esse sinal permitisse a reconstrução perfeita? Essa frequência a gente viu anteriormente que ela é de metade da frequência de amostragem. Ou seja, você teria um sinal, vou chamar aqui Z de T, que ele teria aqui uma amplitude qualquer aqui, vezes, tanto faz o cosseno ou um seno, de uma frequência que ela é Fs sobre 2 vezes T. Quando você realiza o processo de amostragem, ou seja, você encontra aqui o Z de N, fazendo o meu sinal Z de T,
igual a, aliás, z de t tomado com t igual a n dividido por fs, vai me dar então aqui um a cosseno de fs sobre 2 vezes o t que a gente está substituindo por n sobre fs. Opa, e ele tem um 2π aqui. Eu já estava esquecendo. Então a gente teria aqui um a cosseno fator 2π vezes meio vezes n. Isso seria as frequências que a gente conseguiria realizar esse processo de reconstrução do sinal contínuo a partir de suas amostras sem sofrer aliasing. Portanto, qualquer frequência de sinal discreto que seja superior a essa frequência de meio são sinais que vão sofrer aliasing durante a sua reconstrução. Então, para realizar o processo de reconstrução do sinal, a gente vai analisar separadamente aqui 3 componentes de sinal, que a gente vai chamar aqui de x1 de n, x2 de n e d x3 de n. Então, para a primeira componente x1 de n, a frequência f desse cosseno ele vai ser igual a 1/5. E a gente viu anteriormente que quando a frequência ela é menor aqui do que meio, a princípio esse sinal vai sofrer reconstrução sem perda de informação, sem distorção, sem aliasing. Então, não é necessária correção, ou a gente pode dizer que ele não sofre aliasing. Já o meu sinal x2 de n, ele tem uma frequência ali discreta de 3/5, que ela é maior do que esse fator meio, e, portanto, ele é um sinal que sofre aliasing. O que vai acontecer com esse sinal x2 de n? A gente está trabalhando aqui com funções periódicas, nas quais, se a gente somar um fator 2π vezes qualquer número inteiro, a gente não altera esse sinal. Correto? Se em específico a gente tomar aqui k igual a -1, e o x2 de n, então ele se torna 5 vezes o seno 2π
3 sobre 5n menos 2π, aliás, k igual a menos n. Isso aqui vai ser 5 seno dois π vezes 3/5 menos 1 vezes n, que é igual a 5 seno de 2π vezes menos 2 sobre 5n. O seno, ele tem uma propriedade de ser uma função ímpar. Portanto, o seno de menos x é igual a menos o seno de x. E, portanto, esse sinal x2 pode ser convertido aqui em menos 5 seno de 2π vezes 2 sobre 5n, em que agora a frequência desse sinal ela é igual a 2 sobre 5, que é menor do que meio. E, portanto, esse que é o sinal que será observado durante o processo de reconstrução e não o sinal original, que era 5 seno de 2π 3 sobre 5n. A última componente de sinal, x3 de n, ela tem uma frequência aqui de 6 sobre 5, claramente maior do que meio. Portanto, esse sinal vai sofrer o processo de aliasing e o sinal observado durante a reconstrução vai ser diferente desse sinal x3 de n. Em que ele é um sinal 10 cosseno 2π 6 sobre 5n. E isso aqui pode ser igual a 10 cosseno de 2π vezes 6 sobre 5n mais 2kπ, em que k pode ser qualquer número inteiro. Se novamente a gente escolher como número inteiro menos n, o x3 de n se torna 10 cosseno de 2π 6 sobre 5n menos 2πn. Isso aqui é, portanto, igual a 10 cosseno 2π vezes 6 sobre 5 menos 1n, é igual a 10 cosseno. Opa, faltou 2π aqui. 2 vezes π vezes 1 sobre 5n, em que a nova frequência agora é igual a 1/5, que é menor do que meio, e, portanto, esta é a frequência que efetivamente vai ser observada durante a reconstrução e não a frequência original de 6 sobre 5. Então, o sinal efetivamente observado aqui, após o processo de amostragem,
Você tem aquela primeira componente que não sofreu aliasing. A segunda componente aqui sofreu o aliasing e ela vira uma componente -5 seno. 2π vezes 2/5 mais 10 cosseno de 2π 1/5. Então, quando um sinal ele sofre esse efeito do aliasing, duas coisas podem acontecer. O surgimento de sinais em novas frequências, que é o que a gente está observando aqui. A gente não tinha originalmente nenhuma componente de sinal com uma frequência igual a 2/5. E devido ao efeito do aliasing, surgiu esta componente chamada de parasita aqui dentro do sinal, que ela não pertencia ao sinal original. E você pode ter interferência de componentes de aliasing em frequências em que o sinal já continha alguma informação e você acaba perdendo a informação do sinal dentro daquela frequência. Então, efetivamente, essas duas componentes, a primeira e a terceira, elas podem ser somadas. Ficando aqui 13 cosseno 2π 1/5e. E você perdeu completamente a informação da amplitude do sinal dentro dessa frequência 1/5. E você tem o surgimento aqui de uma componente de sinal numa frequência em que a princípio não haveria sinal dentro daquela frequência, está surgindo um sinal devido ao efeito do aliasing. E, finalmente, para a gente reconstruir esse sinal a partir do sinal discreto num sinal contínuo, basta a gente fazer o processo contrário que a gente fez durante o processo de amostragem. Ou seja, o x de t reconstruído ele vai ser o sinal x de n com n tomado igual a t vezes a frequência de amostragem. Sendo assim, você vai ter aqui um 3 cosseno de 3 não, 13 agora. 2π vezes 1/5 vezes t. E a frequência de amostragem, que ela era de 10 kHz, menos 5 seno 2π vezes 2/5 vezes t vezes a frequência de amostragem, que ela é de 10.000 Hz. O sinal recuperado, então, ele vai ser 13 cosseno 10/5t, vai me dar 2π vezes 2000t, menos 5 seno 2π, 2/5 vezes 10.000, vai me dar 4.000. E a princípio esse seria o sinal recuperado a partir do processo de amostragem. Então a última parte opcional do exercício é realizar uma simulação do processo de amostragem daquele sinal com aquela frequência de amostragem.
Então, eu estou utilizando um material que eu já tinha utilizado no ano passado. Inicialmente eu gerei aqui uma função somente para encapsular aqui o processo de geração do sinal de entrada, 3 cosseno de 4.000 π vezes t, mais 5 seno de 12.000 π vezes t, mais 10 cosseno de 24.000 π vezes t. E inicialmente eu quero visualizar um trecho do sinal contínuo. Em seguida eu vou observar as amostras que o processo realizou sobre esse sinal contínuo. E depois eu vou forçar a reconstrução desse sinal e comparar com o sinal teórico que a gente determinou segundo o exercício. Então, no primeiro passo, eu gostaria de visualizar como é que é o jeitão desse sinal contínuo. Então, eu vou visualizar ele com uma frequência de amostragem bastante superior à frequência de Nyquist. No caso, eu estou utilizando 100.000 amostras por segundo e eu estou fazendo análise em cima de 200 primeiras amostras do sinal. Bom, então aqui teria o jeitão do sinal amostrado a uma taxa de amostragem muito mais alta do que a taxa de Nyquist. Então, a princípio, eu conseguiria reproduzir esse sinal sem perda de informação, caso eu tivesse informação dessas amostras. E esse seria o jeitão do sinal. Ele não parece com nada muito comparável aqui. No segundo passo, eu pego esse sinal contínuo aqui entre aspas e realizo um processo de amostragem nele com uma taxa de 10.000 amostras por segundo. Como a gente viu na solução do exercício, essa taxa ela é insuficiente para garantir a reconstrução perfeita do sinal. E o que eu acabo observando de amostras do sinal é isso aqui. Elas estão bastante espaçadas aqui em relação à informação do sinal aqui. Lembrando que os dois estão aqui na mesma escala de tempo. Entretanto, aqui a gente está mostrando somente as amostras discretas. Aqui em cima você tem o sinal amostrado a uma taxa bastante alta, que é uma aproximação do sinal contínuo. E a gente, intuitivamente, a gente vê que provavelmente somente com essas amostras a gente não vai conseguir reconstruir esse sinal do jeito que ele era inicialmente, uma vez que ele tem um conteúdo aqui de alta frequência que ele está sendo completamente perdido aqui pelo processo de amostragem e, portanto, é bastante razoável que a gente observe aliasing dentro desse sinal. Eu realizei a reconstrução a partir dessas amostras utilizando a função resample aqui do pacote de processamento de sinais do Python. Dentro do MATLAB vocês também têm função resample, vocês podem utilizar para tentar recuperar o sinal a partir dessas amostras. E o sinal recuperado aqui pelo Python ele é essa curva contínua. Claramente você vê a presença de duas oscilações sobrepostas aqui. E não é preciso dizer que ele é bastante diferente do sinal original. Todo esse conteúdo aqui de frequência mais alta do sinal original ele está sendo perdido pelo processo de amostragem. Na solução do exercício, a gente conseguiu determinar que o sinal reconstruído a partir desse processo de amostragem ele seria esse aqui, 13 cosseno de 4.000 πt menos 5 seno de 8.000 π vezes t. E se a gente realizar um plot desse sinal para comparar com esse sinal de cima, primeiro por inspeção visual a gente vê que os sinais eles são ou iguais ou eles são muito parecidos, o que é bastante bom uma vez que a nossa previsão ela está se adequando com a
realidade de maneira bastante satisfatória. Entretanto, muitas vezes você olhar um gráfico e olhar o outro, ele pode te dar uma impressão errônea. Muitas vezes você tem efeitos de escala que você não consegue perceber muito bem. E muitas vezes, para comparar os dois gráficos, é melhor você plotar um em cima do outro, uma vez que aí eles estão dentro da mesma escala. E quando você faz isso, de plotar os dois gráficos, inicialmente eu plotei aqui um gráfico em azul a previsão, que seria esse sinal aqui que, segundo o sinal que a gente determinou durante o exercício. E em cima desse sinal eu plotei em laranja o sinal recuperado aqui pelo meio da função resample aqui do Python. E a gente vê que a curva laranja está se sobrepondo em cima da curva azul completamente. A gente não consegue ver nada de curva azul, uma vez que a curva laranja ela se adequa quase que perfeitamente em cima da curva azul, indicando que a previsão que a gente realizou durante o exercício ela está se confirmando aqui durante a simulação. Eu espero que vocês tenham considerado esse exercício interessante e até a próxima.